Somente crer, tudo é possível. Já pode inclinar o seu rosto. Você que expressou que ia orar pelo pregador, antes dele tomar a plataforma, faça a tua oração bem breve. Ore por ele. Peça para que Deus o inspire. Que os lábios do pregador nesta noite sejam os lábios do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, nós cantamos, nós o adoramos, exaltamos o teu nome através dos louvores, mas o que nós mais almejamos é ouvir a tua voz, Pai. Unge o pregador, dá unção sobre ele, Pai. Seja com ele, Pai. Que vidas possam ser restauradas nesta noite, através da ministração da tua palavra. Venha falar comigo, Pai. Venha falar com os meus irmãos, como o Senhor fazia com Adão e Eva, todo final de tarde ali no jardim. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vamos receber o pregador. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, de todo o louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Disse o salmista certa vez: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos nessa tarde, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E disse, Senhor, o teu servo William Branham, que Deus é um objeto de adoração. Por isso dirigimos a Ti toda a nossa adoração, Pai, nessa tarde. Receba, Senhor, como um cheiro suave diante de Ti, Pai. Agora nos ajude, Senhor, através de Sua palavra que iremos ler. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, o guia. Ó Deus, que o Senhor prometeu que enviaria, que nos guiaria em toda a verdade, Pai. Que Ele possa vir e abrir a palavra para nós nessa tarde, Senhor. E que possamos, Senhor, ser alimentados pelo Senhor, Pai. Fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Fica conosco, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Glória a Deus. Está bom de adorar a Deus, não é mesmo? Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de ler duas escrituras nessa noite. A primeira está no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 6. E a segunda, João, Evangelho de João, 5:36. Glória a Deus. Muitos, creio que todos acompanharam, né, as transmissões dos cultos, né, do Encontro Nacional de Pastores em Porto Alegre. E estava uma verdadeira bênção, né, irmãos? E somos agradecidos a Deus por esses homens que Ele tem levantado e tem levado essa palavra, essa mensagem, né? Graças a Deus por esses homens de fé
que Deus tem levantado, né? A honra e a glória seja toda para Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? A palavra diz assim, Mateus 2:6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. João 5:36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Amém? Podem se sentar, irmãos, que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra. Eu gostaria de falar nessa tarde, irmãos, de maneira objetiva, um tema já muitas vezes falado, sobre a simplicidade e a humildade. E um título que eu coloquei aqui, Deus ama a simplicidade e a humildade. Deus realmente ama a simplicidade e a humildade, porque foi através dessas características que Deus escolheu se revelar, através da simplicidade, e sempre de uma maneira humilde, tão humilde que muitas vezes passou despercebida pelas pessoas, a maneira, a forma como Deus se revela, se manifesta. E talvez você estranhe um pouquinho a leitura as leituras que nós fizemos nessa noite da Escritura, mas eu creio que elas irão culminar num mesmo ponto, né? Duas Escrituras talvez um pouquinho, você diz, parece que não tem relação uma com a outra, mas você vai ver que elas se encaixam perfeitamente. Agora nós realmente temos que ser simples, irmãos, e humildes para que nós possamos compreender o agir de Deus. E disse o profeta que a mente espiritual, ela capta o agir de Deus. Agora, o que muitas vezes as pessoas pensam que é uma mente espiritual, muitas vezes não é uma mente espiritual. Porque ali fora as pessoas consideram realmente uma pessoa espiritual alguém que tenha formação teológica, que tenha algo, que tenha aprendido de alguém em algum seminário, alguma escola de teologia. Mas nunca foi assim. Deus nunca usou um teólogo, Deus nunca usou um cientista, mas Deus sempre usou homens simples e simples de coração. Ontem mesmo nós conversávamos ali com os irmãos sobre essa questão da humildade. Às vezes a pessoa confunde humildade e acha que ser pobre é ser humilde. Mas você encontra muitas vezes pessoas que são pobres que não têm nada de humildes nela. A humildade que nós nos referimos, que é a que realmente Deus se agrada, é a humildade de coração, um espírito humilde. É isso que Deus se agrada. E nós temos que chegar nessa condição, nesse ponto de humildade, para que Deus possa nos usar e agir através de nós. Amém? Agora, Jesus certa vez disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Porque assim te aprouve, ó Pai. Aleluia. E se nós olharmos, irmãos, para João Batista,
esse de quem Jesus falou aqui, ele disse: mas eu tenho testemunho maior do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Perceberam? As obras testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Você quer ser uma testemunha de Deus? Seja fiel a Deus, creia em sua palavra, viva para Ele, sirva-o, e Deus irá testificar de você. Disse o irmão Brana que Deus dá testemunho da sua testemunha. Você quer ver uma coisa? Perguntaram para João Batista certa vez, disseram: tu és o Messias? Ele disse: eu não sou o Messias. Tu és profeta? Ele disse: eu não sou profeta. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele disse, ele se reduziu praticamente a nada. Mas disse o irmão Brano que nessa mensagem, ele disse: João disse que não era nada, mas veio Jesus e disse: ele é sim. Sabe quando? Quando que Jesus disse: o que vocês foram ver lá fora? Um homem trajado em finas vestes, uma cana agitada pelo vento, qualquer ventinho de doutrina. Mas o que fostes ver lá fora? Um profeta? E disse Jesus: sim, muito mais do que um profeta. Aleluia! Muito mais do que um profeta, porque dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista. Veja, João disse: eu não sou nada. E Jesus disse: ele é. Sim, ele é sim. Ele disse: dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista. E disse o profeta nessa mensagem, ele disse: assim que é bom, irmãos. Deixe outra pessoa falar de você. Deixe outro dar testemunho de você. Não seja você a dar testemunho de você mesmo, mas que outro venha e diga: ali está um cristão de verdade. Ali está um servo de Deus. Ali está uma filha de Deus, um filho de Deus. Deixe outro falar de você. Viva uma vida cristã e as pessoas verão a diferença. Oh, não quer dizer que sejamos pessoas perfeitas, livres de todas as falhas, de qualquer coisa, mas eles verão a diferença. Aleluia. Oh, ele disse: eu não sou nada, mas Jesus veio e disse: oh, sim, ele é o maior entre os nascidos de mulher. Assim é melhor, vocês não acham? Deixe outra pessoa dizer isso. Viva de tal maneira que outra pessoa o diga. Essa é a maneira de fazê-lo. Faça o que é certo. Alguém, Deus dará testemunho de você. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Foi assim com Jó, irmãos. Foi assim com Jó. O diabo chegou e disse: ó, ele te serve porque tu abençoa ele em tudo. Aí então Deus, ninguém mais, ninguém menos que Deus, disse: tem visto o meu servo Jó? Oh, irmãos, que Deus pudesse dizer isso de cada um de nós nessa noite. Tem visto o meu servo ali na terra? Servo bom, servo fiel, se desvia do mal. Oh, que Deus pudesse dizer de cada um de nós nessa noite: servo bom e fiel. Deus dará testemunho de você. Agora Jesus disse: eu tenho maior testemunho do que João, porque as próprias obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. E o próprio Pai dá testemunho de mim pelas obras que faz por meu intermédio. Agora isso é lindo, não é? Pedro, em Atos 2 e 24, creio que no verso 22 ou 24, disse o irmão Brana, ele disse: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
Agora, Jesus, quando esteve aqui na terra, não afirmava ser grande. Ele era apenas um homem comum. E disse irmão Brana que se Jesus estivesse andando no meio do povo, ele podia facilmente ser confundido como qualquer pessoa do povo. Ele era um homem simples, um homem comum, trajado em vestes simples, vestes comuns do dia a dia, não estava com seu colarinho engomado, com vestes clericais como aqueles sumos sacerdotes, mas ele estava vestido, irmãos, com uma veste muito mais excelente, o Espírito de Deus. Quando ele chegou no templo aquele dia, aleluia, a palavra nos diz que o ministro alcançou o rolo para ele, e ele abriu as escrituras e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para pregar liberdade aos cativos, abrir os olhos dos cegos, aleluia. Essa era a veste que ele estava vestido, o Espírito de Deus. E é disso que nós precisamos, cada um de nós, sermos vestidos com esse Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Mas ali estava ele simples, humilde. Quando ele entrava em Jerusalém, montado naquele jumentinho, cumprindo as escrituras que o profeta havia dito: oh, aí vem o teu rei, simples e humilde, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta, de um animal de carga, aleluia. E o povo começou a se alvoroçar, aleluia. E talvez tenha vindo um sentimento como havia nessa noite aqui, irmãos, de adorá-lo. E eles começaram a balançar aquelas palmas, aleluia, e louvar a Deus, dizer: hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas ele vinha ali humilde, simples. Aonde estavam os dignatários? Aonde estava a realeza naquele dia? Estava em seus palácios. Mas onde estava o verdadeiro rei? Ele estava entrando humilde e simples no meio do povo. Aleluia. João e Belém têm algo em comum, irmãos. João era um homem simples e humilde, com uma linguagem simples, rústico, um homem rústico, comendo gafanhoto e mel silvestre, falando uma linguagem simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês acham que isso precisa de alguma interpretação? Qualquer pessoa do povo podia compreender isso: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Aleluia. E ali João, com aquela linguagem simples, com aquela mensagem simples, irmãos. Mas a ele foi dada a maior missão que poderia ser dada a um mortal, irmãos: apresentar o Messias, apresentar o Cristo para o povo. E esta é a maior honraria que alguém poderia receber: apresentar Cristo para o povo. Deus não confiou isso a cientistas, Deus não confiou isso a médicos, a políticos. Deus confiou isso a homens. Deus confiou isso a homens simples de espírito, de coração, que podem receber a palavra de Deus, que podem transmitir a palavra de Deus na íntegra, sem interpretação para o povo. Por isso que Deus ama a simplicidade, Deus ama a humildade, irmãos. Disse o profeta na mensagem: por que a pequena Belém? Essa mensagem é muito linda, irmãos. Essa mensagem, por que a pequena Belém, ela dá um estudo maravilhoso. Mas nós não vamos poder entrar a fundo nela aqui. Apenas vamos meditar um pouquinho. No parágrafo 40, o profeta diz: capte isso, agarre-se a isso, por favor. Não se pode ficar nas mãos de Deus
enquanto você não sinta que não é importante. Às vezes o pensamento humano, irmãos, a tendência do ser humano é querer ser importante. É querer chamar atenção para si. É querer se destacar no meio da multidão. Essa é a tendência humana. As pessoas vivem por isso. As pessoas lutam por isso. Elas batalham por isso. Para ser alguém importante. Mas com Deus é diferente. Não se pode ficar nas mãos de Deus enquanto você não sinta que você não é importante. Humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que o seu tempo Ele vos exalte. Deus se encarrega de te exaltar, no tempo de Deus. Tudo tem o tempo certo. Humilhe-se diante de Deus, seja humilde. Deus se agrada disso. Aleluia. Agora veja, a pequena Belém. Por que Deus não escolheu uma grande cidade para que Jesus nascesse? Por quê? Há uma razão para isso. Há uma razão para isso. Disse o irmão Brana que ele poderia ter escolhido, talvez as pessoas pensassem, a grande cidade de Jerusalém, que era a sede da sua religião, da religião judaica. Ele podia ter escolhido a grande cidade de Jerusalém. Ou Gilgal, ou Siloé, onde a arca foi erigida pela primeira vez, disse o irmão Brana. Ou talvez uma das cidades de refúgio. As pessoas poderiam olhar para as Escrituras e dizer: ele será o nosso refúgio. Como diz a Escritura, ele é um refúgio, torre forte é o nome do Senhor. Está vendo? E então eles pensavam: talvez ele nascerá numa das cidades de refúgio, Ramote Gileade, ou Kadesh, uma outra cidade que o irmão Bruno fala ali, que era uma cidade de refúgio. Mas por que a pequena Belém? Há uma razão para isso. A pequena cidade de Belém da Judéia. Por que ele nasceu ali? E disse o irmão Brana, ele vai trazendo as Escrituras, que quando Josué tomou a cidade de Jericó, ali havia aquela prostituta Raabe, que nós ouvimos aqui esses dias, e que ela e sua casa foram salvas, porque permaneceram debaixo daquele sinal dado por aqueles homens de Deus, que era aquele cordão escarlate. Então, ela teve a sua vida preservada por permanecer debaixo do sinal. E disse o irmão Brana, da mesma forma é hoje, nós temos as nossas vidas preservadas, enquanto nós permanecermos debaixo do sinal, do sangue de Cristo, da palavra de Deus, a nossa vida é preservada. Mas aí então, quando Josué tomou Jericó, aquela mulher, Raabe, ela cortejou um general do exército de Israel, e ele se casou com ela. E ele foi e fundou a cidade de Belém. E de Raabe e daquele general, Salmão, seu nome era, nasceu um filho chamado Boaz. E Boaz, pegue isso, Raabe era uma gentia, uma mulher gentia. E Boaz, seu filho, casou-se com Rute, a moabita, a qual também era uma gentia, uma mulher gentia. E de Boaz e Rute nasceu um filho chamado Obed. E de Obed nasceu Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E Davi foi ungido rei em Belém.
Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Havia uma razão por que Cristo devia nascer em Belém. Porque o seu pai, Davi, ele era filho de Davi, segundo a linhagem de Deus, havia nascido em Belém. E Davi foi ungido rei em Belém. Então, por essa razão, Cristo teve que nascer em Belém. Sabe por quê? Disse o profeta, porque Deus guarda a sua linhagem. Deus guarda a sua linhagem. Da mesma maneira que Deus guarda a sua palavra. Tudo tem que vir pela linha da palavra, irmãos. Não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A linha da palavra. Veja então, da mesma maneira, disse o irmão Brana, como a semente natural de Abraão falhou, a qual era Isaque, falhou, a semente natural de Davi, a qual era Salomão, também falhou. Porque disse o irmão Brana, Salomão se apostatou. Teve muitas mulheres. E suas mulheres, elas desviaram o coração de Salomão da presença de Deus. E ele se apostatou. E morreu apostatado, disse o irmão Brana, nessa mensagem. Mas aí vem a verdadeira semente espiritual de Davi. Que Deus havia prometido para Davi, que ele sempre teria uma lâmpada acesa por amor a Davi. Deus manteria uma lâmpada acesa. E que a sua semente herdaria o trono de Israel. E aí então vem o Cristo nascendo na pequena cidade de Belém. E aí então Deus disse aqui na Escritura, vamos ver aqui novamente. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. A pequena cidade de Belém, talvez despercebida, irmãos, entre todas as demais capitais de Israel. Mas um dia, uma estrela se levantou e guiou aqueles magos diretamente onde estava o Cristo, na pequena cidade de Belém. E disse o irmão Brana nessa mensagem, vamos ver aqui, se eu tenho anotado aqui. Ele disse, a mente espiritual capta isto. Tinha que ser uma mulher gentia, as mães, não os pais. Está vendo? Cristo uniu todas as nações, irmãos. Cristo uniu todas as nações por haver nascido na cidade de Belém. 63, ou melhor, 54 desta mensagem, por que a pequena Belém? Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Agora, eu creio que o Espírito Santo estará presente agora para dar-lhes um perfeito entendimento de que Deus não age nas coisas grandes. Amém? Vocês estão acompanhando isso? É pelo Espírito, disse o Senhor. Vê? Deus agindo no Espírito no meio do povo. Veja, essas grandes formações, ele só poderia vir a esta cidade. Ele só poderia vir a esta cidade. Era o lugar onde ele poderia nascer. Deus seguindo sua mesma linhagem. Deus sempre fez isso. Deus segue a linhagem da sua palavra. Ele não pode voltar na sua palavra de jeito nenhum. E então permanecer Deus, ele tem que ficar com a sua palavra. Ele não pode nunca deixá-la. Hoje nossas tradições e assim por diante tiram-nos da palavra. E nós temos credos e coisas que nós injetamos a palavra. E nós temos credos e todas essas coisas que contamina a coisa toda.
Mas Deus não pode deixar nunca a linhagem da sua palavra. Sua palavra é genuína, sempre, porque Ele é a palavra. Deus e sua palavra são os mesmos. Amém? Aleluia. Agora nós vemos aqui como esta pequena Belém, sendo ainda despercebida um lugar pequeno, não muito percebido ao mundo exterior, apenas uma das menores cidades. Ninguém prestava atenção nela. Mas Deus ainda tinha em seu propósito que este era o lugar onde todas as coisas aconteceriam. Agora a mente espiritual pegaria isto, porque o profeta disse aqui, veja só, o profeta disse: Tu, Belém da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais, mas de ti sairá um guia que apacentará o meu povo de Israel. O profeta, a mente de um profeta achou isto. Observe, estas coisas espirituais, o Espírito Santo dirigindo hoje estas espirituais, dirigindo estas coisas. Não faz nenhuma diferença o que o mundo diz, em todos os seus enfeites vistosos. Observe, o Espírito Santo na palavra é onde vem. Aleluia. Que tal quando Jó, aqui o profeta fala sobre quando Jó morreu e escolheu a cidade onde ele gostaria de ser sepultado, onde ele queria ser sepultado. Um pouquinho mais à frente aqui. Glória a Deus. Mas nós descobrimos que esta semente espiritual, que foi prometida pela semente natural, como uma linhagem de pessoas vindo através de Abraão, mas no reino veio a promessa espiritual de Davi. E Davi nasceu em Belém, e ele foi ungido em Belém. E nós encontramos então que quando sua genuína semente real, o herdeiro para o seu trono, nasceu nesta mesma cidade, a pequena Belém, de modo nenhum és a menor cidade das capitais de Judá. Nesta pequena cidade, agora veja isso, o pequeno estábulo, o estábulo da cidade, lá na banda da ribanceira, estava uma gruta na ribanceira, e de lá saía de suas pequenas portas, o príncipe da paz. Nasceu num estábulo, numa pequena caixa de palha em algum lugar, estrume empilhado no celeiro e assim por diante, mas dali saiu o Salvador do mundo. Dali saiu o próprio Jeová na forma de um homem, saiu deste humilde estábulo em Belém. Que coisa, irmãos! Não em algum palácio de rei, não nasceu de família real, mas ele veio deste humilde lugar para uma pilha de estrume ali, e foi embrulhada em faixas, como a tradição diz, tiradas das cangas de um boi, onde eles tinham arado com ele. Pobre gente, José e Maria, ambos pobres em verdade. E aqui estavam eles neste pequeno estábulo. Quão humilde Deus se faz. E nós tentamos nos fazer a nós mesmos algo grande. Irmãos, eu gostaria que isso infiltrasse diretamente no coração de cada um nessa noite. No seu coração, no meu coração. Deus, pensa nisso, irmãos. A deidade, Deus, o mesmo que formou o universo, os céus e a terra, que disse haja luz e houve luz. O Deus dos céus, quando veio descer na terra, Ele não escolheu um palácio, Ele nasceu numa estrebaria, numa pequena manjedoura coberta de palha, embrulhado não em roupas finas, irmãos, mas em panos tirados de uma canga de boi. E disse o profeta: e nós queremos nos fazer grandes, irmãos.
Nós queremos nos fazer grandes, arrogantes. Muitas vezes queremos ser melhores uns que os outros. Que coisa! Que coisa! Eu falei ontem à noite ali fora para o irmão Lutero, quando nós saímos depois da mensagem, eu disse: irmão, a mensagem que o irmão pregou ontem seria suficiente para nós irmos para casa e não precisaria mais nada pelo final de semana. Se nós simplesmente meditássemos nela e deixássemos elas infiltrar no nosso coração. E disse o profeta aqui: e nós queremos nos fazer grandes. Que coisa. Estava ouvindo ali os pastores falando sobre por que os mesmos sinais, os mesmos milagres não são operados em nosso meio. Deus ainda é Deus, eu pergunto? Sim, Deus ainda é Deus, Ele não muda. Aí então alguém falou que muitas vezes o povo está desacreditado. Mas sabe, irmãos, eu estava não para querer acrescentar nada, mas eu estava pensando, muitas vezes falta humildade, falta simplicidade para que Deus possa operar em nosso meio, em poder, possa manifestar sinais em nosso meio, grandes milagres e maravilhas. Muitas vezes falta humildade, porque senão o homem se exalta, o homem acha que é alguma coisa, mas nós temos que dar glória a Deus. Eu estava lendo em uma mensagem, não recordo onde que foi que eu li, creio que é nessa aqui, nessa mensagem aqui. O irmão Brana disse: eu não posso curar você. Ele disse: não há nenhum dom em um homem nenhum, em lugar nenhum no mundo que possa fazer por você o que Cristo já fez. A sua cura é uma obra consumada. Eu não posso curá-lo, ele disse. Se eu pudesse curá-lo, eu também poderia salvá-lo. Está vendo? Cristo já fez isso. Ele já curou todas as pessoas na face da terra nessa noite, irmãos. Basta a pessoa crer e receber isso. Ele já salvou cada pecador que há hoje no mundo. Basta crer e receber isso. Nenhum homem pode fazer isso. É Deus que faz. Mas muitas vezes o que falta é um coração humilde, simples, para que Deus possa operar através daquele homem, através daquela igreja. E disse o irmão Brano na mensagem: humilha-te. Ele disse: você quer ver uma igreja poderosa? Encontre uma igreja realmente humilde, você verá uma igreja realmente poderosa diante de Deus, onde as obras de Deus estão presentes ali no meio. Aleluia. Mas nós sabemos que o maior milagre que existe é um pecador arrepender-se dos seus pecados. E disse o profeta: eu estou feliz nessa noite, porque Ele me ressuscitou de uma vida de pecados. Aleluia. Ele disse: se eu morrer nessa noite, eu tenho certeza que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Aleluia. E eu posso dizer isso nessa noite também, irmãos. Eu o conheço no poder de sua ressurreição, porque eu sei que Ele também me ressuscitou de uma vida de pecados. Aleluia. E eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei em que eu tenho crido. Aleluia. Aleluia. Oh, que Deus nos ajude a cada um de nós, irmãos, estarmos firmes nessa fé. Disse o profeta que a cada batida do nosso coração nós estamos caminhando em direção àquela grande porta escura chamada morte. E um dia desses o nosso coração baterá aqui pela última vez. Mas ele disse: eu sei que eu conheço Ele no poder da sua ressurreição. Não pode haver dúvidas na sua mente, irmãos. Não pode haver dúvidas. Aleluia.
um pequeno estábulo, uma pequena manjedoura. Oh, que cada coração nessa noite pudesse se tornar como aquela pequena manjedoura, onde Cristo pôde nascer, que Ele pudesse encontrar uma pequena manjedoura em cada coração nessa noite, que Ele pudesse nascer em cada coração. É disso que o mundo precisa, irmãos. O mundo não precisa de mais igrejas, o mundo não precisa de mais tecnologia, de mais ciência, o mundo precisa de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Um pequeno estábulo. O pequeno estábulo, o estábulo da cidade, lá na banda da ribanceira, estava uma gruta na ribanceira, e de lá saía de suas pequenas portas, o príncipe da paz. Nasceu num estábulo, numa caixa de madeira, de palha, em algum lugar, estrume empilhado no celeiro, e assim por diante, mas dali nasceu no celeiro, e assim por diante. Dali saiu o próprio Jeová na forma de um homem, deste humilde estábulo em Belém, não em algum palácio de rei. Não nasceu de uma família real, mas ele veio deste humilde lugar para uma pilha de estrume ali, e foi embrulhado em faixas, como a tradição diz, tiradas da canga de um boi, onde eles haviam arado com ele. E aí nós tentamos nos fazer a nós mesmos algo grande. Você pode ver com Deus, como Deus se humilha e toma as coisas que não são, que Ele poderia levar a cabo suas grandes promessas, como que o pequeno Jeová jazia numa manjedoura, embrulhado na roupa tirada da traseira de uma canga, a canga que tinha sido de um boi, e embrulhou-se o príncipe da paz nisso. Ó Deus, quem somos nós então? O que nós merecemos? Se Deus pode se humilhar desta maneira, nós não somos capazes de nos humilhar dessa maneira. Nós não somos capazes de nos humilhar a nós mesmos para nos tornarmos seus servos. Se Ele fez essas coisas como esta, não podemos nos esquecer de nossas dignidades, das coisas do mundo, e passarmos por isto, e nos humilharmos diante dele neste Natal. Era uma mensagem de Natal que o profeta estava pregando. Aleluia. E mostrar-lhe nossas apreciações deste nascimento, desta humilde, para nos humilhar a nós mesmos e recebermos a sua palavra. Não importa o que a tradição diga, é a sua palavra que conta. É o que toma a sua palavra, e esta somente. Oh, irmãos, a palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos aqui. Se as pessoas pudessem compreender isso, não importa quem seja que esteja aqui transmitindo, é a palavra. É a palavra, receba a palavra. Aleluia. Agora nós descobrimos este pequeno estábulo. Foi ali que o primeiro cântico de Natal foi cantado na terra. Aleluia. Não foi numa grande catedral. Aleluia. Foi num pequeno estábulo, irmãos. Não foi por vozes treinadas de um coral cheio de técnica vocal. Foi por seres angelicais. Aleluia. E se alguém estivesse passando por ali naquela noite? Apenas um pequeno pedestre, um transeunte, passando por ali. E alguém saísse de dentro daquele estábulo e dissesse: venha ver o rei nasceu.
Quem ia acreditar nisso, irmãos? Quem ia receber isso? Num estábulo o rei nasceu. Mas diz a palavra de Deus que lá no campo havia alguns pastores. Lá no campo havia alguns pastores. E aí veio um pequeno coral de anjos cantando. Aleluia. Louvado seja Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Aleluia. Pequenos pastores. Gente simples, irmãos. Oh. Me perdoe. Me perdoe. Gente simples, irmãos. Oh, Deus não foi lá na grande catedral, Ele não foi nos palácios, mas Ele foi no campo encontrar com pastores. É gente simples. Oh, todos os meses nós viemos aqui, passamos numa fila de Santa Ceia, tomamos o pão e o vinho e nos dirigimos ali atrás, onde nós podemos nos assentar ou nos ajoelhar e lavar os pés dos nossos irmãos. Por quê? Por que isso? Como um símbolo de humildade. Eu não sou melhor do que o irmão Vantuir. Eu não sou melhor do que o irmão Ramon. Eu não sou melhor do que ninguém. E nós declaramos isto quando nós obedecemos a palavra e podemos nos ajoelhar e lavar os pés dos nossos irmãos. Deus ama a humildade. Deus ama a simplicidade. Irmãos, para que aquele grande amor divino que nós temos ouvido tanto, que é a única coisa que nos colocará ali, naquela dimensão dos salvos, para que aquele grande amor divino venha aos nossos corações, Ele tem que encontrar um coração humilde, simples. Ele não virá num coração arrogante. Ele jamais virá uma pessoa que não se dobra para a palavra de Deus. Não importa quão dura ela seja, quão cortante ela seja, ela ainda é a palavra de Deus. O salmista olhava para a palavra e lhe dizia: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Não importa o quão cortante ela seja, ela ainda é lâmpada para os meus pés. Ela ainda é o alimento que alimenta a minha alma. Deus tem que achar corações assim, que se dobrem para a palavra, que aceitem, que creiam, que amem essa palavra. Aleluia. Eu já estou encerrando. Agora escute isso. Pegue isso. Agarre-se a isso entre a vida e a morte. Não importa quão pobre você seja, quão pequeno ou insignificante seja você, ou você possa ser, Deus pode usá-lo. Amém? Deus pode usá-lo. Você crê que Deus pode te usar? Amém? Deus pode usá-lo, se você somente deixar que Ele faça assim. Deus quer você. Quem está dizendo isso é o profeta de Deus. Deus quer você. Eu quero te dizer para você, casal, visitante, deixe-me falar para vocês. Deus quer você. Deus deseja salvar a sua alma. Ele te ama. Ele morreu para isso.
A missão de Cristo aqui na terra foi por você, por cada um de nós. Creia nisso. Deus quer você. Ele não quer você para pertencer a uma grande sociedade ou a uma grande ordem, ou a alguma grande confraternidade, ou seja o que for. Isso não significa nada para Deus. Grandes organizações, denominações, nada, isso para Deus é nada. Deus quer você. E se você se sente grande, tire esse sentimento de você. Simplesmente tire isso de você. Você tem que tirá-lo. Você diz, bem, eu tenho um título de doutor. Isto simplesmente o leva para mais longe de Deus. Esqueça a coisa. Volte para Deus. Volte para a humildade do Espírito e ame a Deus e tome a sua palavra. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus prometeu isso, se disserdes a este monte, mova-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que disseste acontecerá, obterás o que disseste. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, fará também. Obras maiores do que esta fará, porque eu vou para o meu Pai. Que promessas! Há alguma coisa faltando em algum lugar. O que nós tentamos fazer é torcê-lo e fazê-lo algo bem importante ali, e pôr flores e enfeitá-los com ouropel, e nós contaminamos exatamente como as nações fizeram com o Natal. Está certo. Se nós pudéssemos tirar o enfeite das coisas e a humildade voltasse ao coração da humanidade, se nós pudéssemos tirar simplesmente os enfeites das coisas e a humildade voltasse ao coração da humanidade, e nós pudéssemos trazer a humildade de volta ao Natal, de como deve ser, não um dia comercial, não luzes e Papai Noel, mas de volta à adoração a Deus, ao Deus da criação, que veio num estábulo e nasceu um bebê. Deus se fez carne e habitou entre nós. Se pudéssemos voltar para isso, fugir dos enfeites com o ouropel e as grandes coisas, Deus não se ocupa com isso. Absolutamente. Que Deus nos ajude a cada um de nós a termos realmente esse coração humilde, irmãos, a receber a palavra de Deus, a agarrar a ela entre a vida e a morte, sabendo, crendo sem a menor sombra de dúvidas, que aconteça o que acontecer nessa vida, o nosso alvo está além. Não importa o que aconteça aqui, se os dias são ensolarados ou são escuros, são nublados, se temos dinheiro no bolso ou não temos nada, se temos formação acadêmica ou se somos iletrados, se temos uma grande casa ou uma pequena casa, se temos uma bela roupa, um belo sapato ou se não temos nada, que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: estou certo que nem a vida e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que realmente importa. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso motivo pelo qual nós estamos vivendo. Amém? E que Deus possa encontrar em nós um coração simples e humilde, onde Ele possa se revelar. Amém? Eu desejo isso nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus.
Vamos inclinar nossas cabeças enquanto nós oramos. Disse o profeta que muitas vezes nós falamos demais. Nós temos que estar dispostos a ouvi-lo, a ouvir a sua doce voz em nossos corações. E nessa noite, irmão, amigo, cada um de nós que ouvimos a palavra, vamos deixar ela infiltrar um pouquinho em nossos corações. E se Deus falou com você, se há algo que você tem que jogar fora, talvez algum sentimento, algo que você, apenas um pequeno sentimento mesquinho, lance isso fora agora, peça a ajuda de Cristo. Diga: Senhor, ajuda-me a ser diferente. Vamos orar, eu desejo orar nessa noite. Senhor Deus, como é bom, Senhor, nós meditarmos nesta palavra, Pai, que é tão maravilhosa, que tem tantas riquezas, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, ver o quadro completo se desenrolando diante dos nossos olhos, da maneira como o Senhor trabalha e se revela, Pai. Como é bom, Senhor, meditar nessas coisas. Agora, Senhor, nós desejamos dizer como disse Davi: sonda, ó Deus, os nossos corações e vê se não há um caminho mau nos seguindo, algum sentimento mesquinho, um pequeno orgulho, uma pequena ponta de arrogância, de falta de humildade, Pai. Sonda-me, ó Deus, e sonda os nossos corações. Que o Senhor possa achar em mim, Pai, em cada um de nós, um coração puro, um espírito reto, Pai, de um verdadeiro servo do Senhor, Pai, de um verdadeiro filho do Senhor, Deus. Ajuda esta igreja, Pai, ajuda este povo que o Senhor tem trazido, Pai, para congregar neste pequeno lugar, Senhor. Um lugar humilde e simples, Pai, onde o Senhor pode vir e falar conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar um lugar de descanso em cada coração nessa noite e nos fazer melhores do que temos sido até aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos